Olá, pessoal! Sou o professor Geraldo, novamente me dirigindo a você nesse momento em que estamos encerrando, a semana em que encerramos o primeiro semestre, onde conseguimos com êxito concluir o conteúdo, numa sessão, num encontro, na verdade serão dois, nessa semana de revisão, para fecharmos então esse conteúdo. Preparamos para esses dois encontros uma coleção de exercícios de vestibulares importantes, federal segunda fase, entre outros, para que possamos conferir se realmente desenvolvemos nesses meses as habilidades que o vestibular cobra de nós. A revisão vai tratar de todo o conteúdo do segundo bimestre, começando lá pela definição de densidade, de massa específica, passando pelo teorema de Stevens, passando por vasos comunicantes, teorema de Pascal, prensa hidráulica e, finalmente, teorema de Arquimedes com o cálculo do empuxo. Todos esses assuntos serão contemplados nesses nossos últimos encontros antes do merecido recesso de julho, que acontecerá na semana seguinte. Vamos lá, então? Então, a revisão de hoje é de hidrostática em geral, conteúdo do segundo bimestre da segunda série do ensino médio. Vamos ver que problemas foram selecionados para esta sessão. Primeiro problema é uma questão da Universidade Federal do Paraná. Essa questão não é de segunda fase, é de primeira fase mesmo, mas é de uma época não muito remota em que o vestibular da Federal era tipo somatório, onde havia alternativas numeradas com 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? E a gente soma os valores das corretas. Mas naquela época, hoje em dia também, dava-se a esse tipo de questão que está aqui, já que não temos alternativas, o nome de questão aberta. A resposta deve ser um número inteiro, tal como seria se fosse somatório, e você marcaria esse número no cartão. Só para rememorar um pouquinho do histórico dessa questão. Deve ter sido no ano de 1995. Já serão 25 anos que caiu essa interessante questão que vai ser sobre a definição de massa específica, ou densidade, como você prefira chamar. Uma balança de braços iguais tem em um dos pratos um peso de 0,38 newtons. Imagine, uma balança daquelas que você apoia no meio, né? Balança de farmácia, daquelas antigas. Num dos extremos tem um prato cujo peso é dado. E no outro prato, aliás, um prato sobre o qual se coloca um peso de valor dado. No outro prato, um recipiente de peso desprezível. Então é claro que a balança não está nivelada, ela vai pender para o lado mais pesado, tá? O lado onde foi colocado esse peso de 0,38 newtons. Sobre o recipiente existe uma torneira, pingando 2 gotas de água por segundo, cada gota de água com um volume de 2 vezes 10 a menos 7 do metro cúbico. Considerando a densidade da água como 1000 kg por metro cúbico e G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o tempo necessário em segundos para que os pratos da balança fiquem nivelados. Então veja bem, no início da experiência, a balança pende para o lado mais pesado. Mas do outro lado, como da torneira pingam 2 gotas de água por segundo, a água vai se acumulando e vai pesando cada vez mais. Claro que quando você tiver do outro lado um peso igual àquele que foi colocado inicialmente num dos pratos, você terá o nivelamento pretendido. A sequência de cálculo, então, já será mostrada, eu quero adiantar, para prepará-lo psicologicamente. Tendo o volume de uma gota e tendo a massa específica, você poderá calcular a massa de cada gota por m igual a ρv. Tendo a massa, você calcula o peso de uma gota por P igual a mg. Como você tem o peso total do outro lado, você poderá, por regra de 3, saber quantas gotas serão necessárias para totalizar aquele peso. E você finalizará o problema por uma regra de 3 também, considerando que são 2 gotas de água por segundo. Para completar o número de gotas que nós vamos calcular, haverá um tempo, que é a pergunta do problema. Então repare, esse problema acaba sendo de matemática básica. De hidrostática tem, claro, o conceito de densidade. A partir da densidade do volume de uma gota, você vai calcular a massa. Vamos ver então como é que deve ser encaminhada a solução desse problema.
conforme detalhado há pouco. Nós vamos calcular a massa de uma gota. Nunca esqueça que a massa se calcula a partir do volume que foi dado por m igual a ρv. Rho vale 10 ao cubo, pode esquecer esse 1, né? Elemento neutro da multiplicação. Volume, 2 vezes 10 elevado a menos 7 é o volume de uma gota. Tá? Somando os expoentes, 3 menos 7 dá menos 4, então 2 vezes 10 a menos 4 quilogramas é quanto vale a massa de uma gota. Portanto, o peso de uma gota, m vezes g, a massa 2 vezes 10 a menos 4, gravidade 10, somando os expoentes, menos 4 mais 1, 2 vezes 10 a menos 3, newtons, é quanto vale o peso de uma gota. Ora, 2 vezes 10 a menos 3, 2 milésimos do newton é uma gota. Para totalizar o peso que eu preciso, 0,38 newtons, que escrito como potência de 10 fica 38 vezes 10 a menos 2 newtons, corresponderá a n gotas. Regra de 3. Você multiplica em cruz, né? E isola o n. Tá? O resultado disso vai ser 38 vezes 10 a menos 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 10 a menos 3, na hora que você isola o n nessa regrinha de 3. 38 dividido por 2 dá 19, né? 10 a menos 3 sobe e fica 10 ao cubo, com 10 a menos 2 lá vai dar 10 a primeira. 19 vezes 10, por isso 190 gotas. Finalizando, 2 gotas pingam em cada segundo, diz o enunciado. Então, para pingar em 190 gotas, serão x segundos. Multiplica em cruz de novo, vai dar 190 vezes 1, dividido por 2, porque você está isolando x. Resultado, 95 segundos. Veja que curiosidade, essa questão, claro, foi uma mera coincidência, caiu na Federal, a não ser que esteja muito enganado, no ano de 1995. Lá se vão 25 anos, mas é ainda uma questão, claro, atual. E por coincidência a resposta foi exatamente o número do ano em que ela caiu. O aluno teria de marcar 9,5 no cartão de resposta. Então assim nós revimos esse primeiro conceito da hidrostática, ρ igual a m sobre v, tá? De onde vem m igual a ρv, que foi o que a gente acabou de aplicar, e que nos acompanha até as últimas aulas, até o Teorema de Arquimedes, que está reservado para o segundo encontro de hoje. Aliás, eu esqueci de falar, nesse primeiro encontro nós estamos trabalhando com o conceito de densidade, vamos também trabalhar com Stevens, com vasos comunicantes e também com a prensa hidráulica. Deixamos reservado para o segundo encontro questões sobre o Teorema de Arquimedes, que é uma parte mais extensa e que também estatisticamente cai mais. Ok? Vamos ver então qual a segunda emoção depois desse problema da torneira. O segundo exercício de hoje é um problema, não poderia faltar nessa revisão final, sobre vasos comunicantes. Se você achou meio antiga aquela questão de agora há pouco, né? 1995, professor, isso não está fora de moda? Não está, não. Mas se há alguma dúvida a respeito, vem agora uma questão de 2016, bem mais recente. Da EFON. O que é EFON, professor? É Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Muitos estudantes têm vontade de trabalhar na Marinha, então tem um vestibular de acesso para essa instituição, por sinal com questões muito bem elaboradas. Vasos comunicantes caiu lá em 2016, cai com frequência, aliás. Um tubo em forma de U aberto nas duas extremidades possui diâmetro pequeno e constante. É uma mangueira dobrada na forma de U. Dentro do tubo há 2 líquidos A e B. As alturas das colunas dos líquidos acima da superfície de separação são HA 35 centímetros e HB 50 centímetros. Vamos entender essa pergunta. São 2 líquidos immiscíveis, supõe-se, que não se misturam. Esse líquido mais escuro é o líquido B e o líquido mais clarinho é o líquido A. E o restante, que está em branco, é espaço vazio, naturalmente. Em relação à superfície de separação dos 2 líquidos, as alturas alcançadas dos 2 lados estão sendo chamadas de HA e HB, e os valores em centímetros estão sendo dados. Se a densidade de A vale ρA igual a 1,4 gramas por centímetro cúbico, a densidade de B vale quanto? Eu espero que você, meu querido aluno, minha querida aluna, esteja lembrado
eu lembro daquela experiência que fizemos aí na cozinha da minha casa recentemente, quando misturamos óleo de soja com água, com corante, né? Usamos o kit de vasos comunicantes. Eu ainda tenho esse kit aqui, deixa eu ver se eu consigo localizá-lo. Olha lá o kit no cantinho, ainda está. Eu deixei de memória amarelinho lá o óleo de soja, vermelhinho a água, que foi misturada com xarope de groselha. Prática, recentemente nós pudemos comprovar que realmente ocorre aquilo que a gente prevê através da técnica que estudamos aqui na hidrostática. Pede-se, nesse caso ele deu as duas alturas, né, naquele caso também, e aqui vai se pedir, lá também, né, foi assim também o nosso problema de sala de aula. Aqui nós vamos calcular a densidade do líquido B, naquele problema da experiência calculamos a densidade do óleo de soja, é a mesma coisa. Como é que resolve mesmo o problema dos vasos comunicantes? Então eu tenho as duas alturas, né, e tenho a densidade do líquido A. O líquido que sobe menos é o mais denso. Um dia nós já vimos isso. A resposta, então, eu já posso prever, é menor que 1,4. O líquido B, por subir mais, é menos denso. As alturas, nós vimos naquela ocasião, são inversamente proporcionais às massas específicas. Como é que resolve isto? Igualamos as pressões naqueles pontos, né? M e N, aqui eu evitei chamá-los, porque a figura não ficaria muito clara. Mas aqui vai ser M, aqui vai ser N. Lembra como é que faz, então? A gente iguala as pressões nesses pontos. Tá? Pressão em M igual a pressão em N. Entenda, M vai estar aqui e N lá. P, de acordo com o teorema de Stevens, vale PO mais ρHg. Por isso, a pressão em M, o que tem acima de M? É o líquido A. Então, PO mais ρHg. Acima do ponto N, o que tem? É líquido B. Então, pela mesma fórmula, fica PO mais ρBHBg. PO morre com PO, G morre com G, fica só ρAH igual a ρBHB. Tem gente que decora essa fórmula, porque quando são dois líquidos é sempre assim. Tá? Mas o ideal aí é que você faça a montagem completa igual às pressões. ρA vale 1,4 foi dado, H 35 foi dado, ρB é a tua incógnita e o HB foi dado, vale 50. Daí você isola o ρB, se fizer essa conta, 1,4 vezes 35 dividido por 50, confira com a calculadora, você vai chegar em 0,98 gramas por centímetro cúbico, essa é a massa específica do líquido A. Portanto, não é água, se fosse água teria de ser 1 grama por centímetro cúbico. É um líquido ainda menos denso do que a água. Galera, vasos comunicantes não poderia faltar numa revisão de hidrostática. É um dos assuntos, sem dúvida, mais relevantes da hidrostática. E para terminar esse nosso primeiro encontro, nós vamos ver agora uma questão sobre a prensa hidráulica, uma questão da Federal recente, da prova discursiva da Federal. Prensa hidráulica, Federal do Paraná, pouco tempo atrás, aqui não consegui resgatar o ano, mas acredite, é a questão da Federal. Segunda fase. Para a prensa hidráulica, então, são as últimas fórmulas. A fórmula do empuxo fica reservada para o outro encontro. Numa prensa hidráulica, um fluido incompressível é utilizado como meio de transferência de força de um êmbolo para outro. Numa dessas prensas, uma força FB foi aplicada ao êmbolo B durante o intervalo de tempo ΔT igual a 5 segundos, conforme mostra a figura a seguir. Ficou para o outro slide para que eu não tivesse de compactar muito o texto. Já mostro a figura. Mas você tem, eu espero, a imagem da prensa na sua cabeça, né? Os êmbolos A e B estavam inicialmente em repouso, têm massas desprezíveis e todas as perdas por atrito podem ser desprezadas. As observações foram feitas por um referencial inercial e as áreas dos êmbolos A é 30, B é 10. Então o A é o mais largo, o B é o mais fino, centímetros quadrados, essa unidade das áreas. A força aplicada ao êmbolo B é de 200 newtons e o fluido da prensa é incompressível. Os líquidos em geral são incompressíveis. Veja a pergunta. Durante o tempo de aplicação da força, o êmbolo FB desceu. Foi o tempo de 5 segundos, né? Uma distância de 6 centímetros. Algum dispositivo, manualmente ou mecanicamente, provocou esse deslocamento para baixo porque desceu. Qual a potência média do agente causador? Veja só. De propósito, eu estou perguntando potência. Eu não falei na palavra potência, pelo menos não na fórmula, ou se falei foi de leve,
porque esse é um conceito lá do primeiro ano. Mas a matéria do segundo, em algum momento, vai se fundir com a do primeiro. Os problemas é tudo mecânica, né? No primeiro ano você aprendeu mecânica. Você lembra o que é potência? Potência é trabalho sobre tempo, energia sobre tempo. Paulinho vive falando disso também. A unidade no SI é joule por segundo. Joule por segundo também se chama watt. Então teria que lembrar da definição de potência. Isso é coisa lá do primeiro ano. Ok? Essa é a primeira pergunta, então, dessa questão. E a outra pergunta, tá? Eu já vou mudar o slide, não vai ter mais o enunciado, mas eu estou tentando guardar as informações. Qual a intensidade da força FA produzida sobre o emboloado? Aí nós vamos aplicar a fórmula específica da prensa. Ok? Então como é que se resolve isso? Primeira questão da potência pedida do item A. Tá? Aqui estão os dados que vão ser necessários, que foram resgatados do texto que acabamos de ler. FB vale 200 newtons. Alguém aplicou no êmbolo menor a força de 200 newtons e num tempo de 5 segundos ele desceu 6 centímetros ou 0,06 metros. Qual a potência desenvolvida? Isso não é hidrostática, isso é mecânica da primeira série. Potência é, não esqueça, por favor, trabalho sobre tempo. Trabalho fede, falam por aí, né? Trabalho é força vezes distância. É o conceito que você aprendeu no primeiro ano, dividido pelo tempo. A força foi dada 200 newtons, alguém aplicou essa força. Distância 0,06 metros, tem de transformar para o SI para ter a resposta em watts, e o tempo é 5. 200 vezes 0,06 vai dar 12. 12 por 5, 2,4 watts foi essa potência. Geralmente é uma máquina elétrica, né? Por isso ele fala em potência, ela tem a ver, é claro, com o consumo de energia elétrica que vai impactar, né, na sua conta de luz no final do mês. A vantagem da prensa é que, como as áreas são diferentes, né, 30 e 10, a força transmitida ao êmbolo maior é maior, porque FA sobre A é igual a FB sobre AB. Nós aprendemos que as forças são proporcionais às áreas. FA é a pergunta do item B. A área de A é 30, ele deu lá no texto. FB foi dado também, era 200, e a área de B é 10. Tá? Corta 0 com 0, 200 vezes 30, 600 newtons. Aquele motorzinho elétrico, geralmente de pequena potência, não faz muito barulho. Macaco hidráulico, poço de gasolina, você deve ter visto isso. Tem potência pequena e, no entanto, a gente consegue uma força, nesse caso, né, de 200 newtons se transformar em 600 newtons do outro lado. Não poderia faltar também, portanto, a referência à prensa hidráulica. Eu espero, então, que você tenha, assim, refrescado a memória, o que de importante você aprendeu nesse primeiro semestre, porque no segundo semestre, em agosto, né, o nosso assunto vai ser outro, vai ser a ótica, vamos estudar a luz, também muito legal. Tá? Mas assim nós estamos fechando o primeiro semestre com essas últimas lembranças. Não deixe de fazer as atividades. Eu, deliberadamente, aproveitando a liberdade que me foi concedida pela instituição, já que terminamos o conteúdo, já esgotamos os exercícios do modular, até do material SP, foi a referência para as atividades semana passada. Desta vez você terá uma daquelas maravilhosas listas geraldianas, como falam por aí, ironicamente, porque sabem que eu costumo pegar um pouco pesado, mas são exercícios honestos, você tem condições de fazer todos eles. Não deixe de acessar essa lista, está no arquivo das atividades, e faça-as, né, o quanto antes, não deixe para depois, porque a matéria depois já vai ser outra. Ok? Por hora eu agradeço a sua atenção e espero revê-lo daqui a pouco no nosso próximo encontro. Por enquanto, com meu forte abraço, até breve.